Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há um abuso do Serviço Nacional de Saúde por estrangeiros? Nós nunca deixaremos de prestar assistência aos cidadãos nacionais, aos cidadãos estrangeiros que estão no nosso território, aos cidadãos estrangeiros que trabalham e que estão integrados na nossa comunidade, mas nós teremos de ter, efetivamente, mecanismos de combate ao abuso e à fraude que, se comprovem, estejam relacionados com redes internacionais que procuram aproveitar-se destes princípios. No debate quinzenal no Parlamento, na quarta-feira, o Primeiro-Ministro defendia alterações na lei para proteger o Serviço Nacional de Saúde do que chamou de abusos por parte de cidadãos estrangeiros. Pessoas que sabem que em Portugal vão ter o tratamento que precisam e, no final, não pagam um cêntimo. Mas será mesmo assim? E como funciona o sistema e, afinal, que números existem? São perguntas para a conversa com Tiago Caeiro, jornalista da secção de Sociedade do Observador, que acompanha a área da saúde. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 13 de dezembro. Bem-vindo, Tiago. Olá, Ricardo. Um cidadão estrangeiro que esteja em Portugal e que tenha qualquer problema de saúde pode ir a uma urgência pública? Pode ir a uma urgência pública e o SNS está obrigado a prestar cuidados de saúde a esse cidadão. Mas esse serviço depois é pago? Os cuidados de saúde que essa pessoa possa merecer, necessitar, neste caso, depois são pagos? Há algum acerto de contas? Como é que isso funciona? Olha, o que acontece atualmente é que os hospitais faturam os serviços prestados, ou seja, emitem uma fatura depois do atendimento. Depois, no que diz respeito à cobrança, que é essa a tua pergunta, há que distinguir entre dois grupos de estrangeiros não residentes. Para aqueles que estão cobertos por seguros de saúde, por protocolos, por acordos internacionais, o pagamento está garantido, digamos assim. Porque o Ministério da Saúde, através da ACSS, consegue cobrar os valores devidos às empresas de seguros, aos países de origem dessas pessoas. Depois temos um outro grupo, que são os não residentes que não estão cobertos por nenhum seguro de saúde. Essas pessoas, para teres uma ideia, representavam no ano passado metade dos estrangeiros que eram atendidos nas urgências do SNS. Já vamos olhar bem para os números, mas metade já me parece bastante, sim. Já é bastante. E, portanto, nesse caso a cobrança é muito mais difícil, porque depende da vontade das pessoas em pagarem. E segundo os gestores hospitalares, na grande maioria das situações, os cuidados de saúde não são pagos. Ou seja, o diabo seja cego, surdo e mudo para os turistas, ou para quem estiver cá, que seja estrangeiro, está cá alguém, parte uma perna, vai parar ao hospital, é operado, está internado, é anestesiado, enfim, tudo o que possa envolver uma cirurgia referente a uma perna partida. E se não tiver seguro de saúde, e se for finlandês é europeu, se calhar é mais difícil, mas canadiano, paraguaio, americano, podem dizer, olha, tem aqui a conta, e o senhor embrulha o papel, põe o papel no bolso, vai-se embora e até um dia destes. É isso? Exatamente. Se não tiver nenhum seguro, ou se não houver nenhum acordo celebrado entre Portugal e esse país, o que acontece na maior parte dos países extra-União Europeia, fora da União Europeia, isso pode acontecer, ou seja, a cobrança pode não ser feita e o encargo fica para o SNS, fica para todos nós. E seguindo essa linha de raciocínio, obviamente se uma grávida entrar em trabalho de parto em Portugal, também é assistida, imagino eu, não é? O auxílio médico não se nega a ninguém. Exatamente, é assistida, o parto é feito. A área da obstetrícia é aquela que não tem necessariamente o maior impacto dentro de todas as especialidades, nesta questão dos custos para o SNS. Esta área tem sido a mais mediatizada, porque têm surgido várias informações na imprensa, dando conta da existência de redes organizadas que trazem mulheres para Portugal, nomeadamente da Ásia, exclusivamente para poderem ter os seus filhos no SNS, a custo zero, e aproveitando-se de alguma forma do sistema.
Aliás, esta semana no Parlamento o próprio presidente da ACSS, a Administração Central do Sistema de Saúde, alertava para isso mesmo. Falava em redes informais que traziam essas pessoas a Portugal para beneficiarem dos cuidados de saúde do SNS. E é por isso que de vez em quando vem esta ideia de que haverá um turismo de saúde em Portugal, é isso? Sim, essa ideia já vem circulando, digamos assim, há alguns anos, mas agora temos cada vez mais indícios que apontam para essa realidade. Um turismo no sentido de pessoas que vêm cá para se tratarem de borla. Exatamente. E não naquele sentido de que vão, sei lá, ao Brasil, à cirurgia plástica, consultar o cirurgião plástico e pagam tudo, não é nesse sentido? Não, é para beneficiarem do SNS português sem nenhum custo associado. Mas aqui estamos a falar então de estrangeiros não residentes, não é? Não residentes, exatamente. Já voltamos à conversa com o Tiago Queiro, jornalista do Observador, da secção de Sociedade, que acompanha a área da saúde. Afinal de contas, o que quer o Governo e também a AD alterar para tentar pôr cobro ao que consideram ser abusos do Serviço Nacional de Saúde? O quadro era muito pouco recomendável a pessoas mais sensíveis. No dia seguinte eu estava dentro de um carro com agentes especiais do FBI. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Prenderam o meu estripador, como é que é possível? Era tudo mentira. Tudo. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Estreia a 17 de dezembro. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o Tiago Queiro, jornalista do Observador. Tiago, há agora propostas em cima da mesa de alteração à lei de bases da saúde. Afinal de contas, o que é que propõe a AD, PSD e CDS neste domínio para tentar evitar o que chamam de abusos? Olha, o que o PSD e o CDS propõem é alterar a lei de bases da saúde no sentido de passar a ser exigido aos não residentes, a questão no foco deste problema, que apresentem um documento comprovativo, estou a citar, de cobertura de cuidados de saúde pelo sistema de saúde do respectivo país de nacionalidade ou residência. Ou seja, isto permitiria que o SNS garantisse à partida a cobrança da despesa que teria com a prestação de cuidados destas pessoas. A Aliança Democrática também propõe uma outra coisa, propõe que desapareça da lista de cidadãos beneficiários do SNS uma referência que existia e que ainda existe, e que é de migrantes com ou sem a respectiva situação legalizada. O objetivo disto é limitar o acesso aos que estão em Portugal em situação irregular. Mas isto levanta-nos uma pergunta. No fundo, penso que o Primeiro-Ministro tentava responder a isso quando, no som da abertura desta história do dia, ouvimos essa referência. E se não houver papel, não há tratamento? Bom, a resposta da Aliança Democrática a essa pergunta é que ninguém morrerá sem prestação de cuidados de saúde, e que as alterações propostas, estas que falámos, à Lei de Bases da Saúde, não se aplicarão a casos de situações urgentes e vitais, ou seja, situações que colocam em risco a saúde da pessoa que está a precisar de cuidados. Tudo isso parece ainda um pouco vago, mas... olha... Sim, está ainda muito indefinido e eu creio que as OLS terão de ter orientações mais concretas, mais práticas, para saber interpretar estas mudanças. Então, vamos falar aqui de dados concretos, ou mais concretos. Que números temos de cidadãos estrangeiros, os tais que se enquadram neste chapéu de que estamos aqui a falar, neste episódio da História do Dia, que números temos de cidadãos estrangeiros a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde?
Olha, temos os números que nos foram transmitidos há 2 semanas por um relatório da IGAS, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que concluiu que entre 2021 e setembro deste ano, 330 mil estrangeiros não residentes foram atendidos nas urgências do SNS. Espera, deixa-me reforçar então essas datas. Qual é o intervalo e qual é o número? Portanto, entre 2021 e setembro deste ano, 330 mil estrangeiros foram atendidos nas urgências do SNS, sendo que destes 141 mil não estavam abrangidos por seguros ou protocolos de saúde. Ou seja, mais ou menos metade. É, quase metade não estavam abrangidos. E é importante também olhar para a evolução, porque entre 2021 e o ano passado, 2023, o número de acessos deste tipo ao SNS, ou seja, de estrangeiros não residentes, mais do que duplicou. E este ano, 2024, deverá bater-se um novo recorde, ultrapassando as 102 mil pessoas que foram atendidas o ano passado. As ULDS com mais atendimentos no ano passado foram as do Algarve, também a de São José, que abarca a zona central de Lisboa. No centro de Lisboa, exatamente. Sim. E também, em terceiro lugar, a ULDS do Oeste. Mas isso porque há muitos turistas e muitos cidadãos migrantes, por exemplo, estou-me a lembrar do Algarve e de São José. Sim, acho que no caso do Algarve e de São José conjugam-se esses dois fatores. No caso do Oeste, do turismo nem tanto, mas há também uma grande população migrante nesta zona. Eu interrompi-te quando ias dar aí mais um dado. Sim, é um dado interessante que tem a ver com o foco do problema, digamos assim, que são os não residentes que não têm seguros de saúde. É que este ano, cerca de metade dos não residentes que acederam ao SNS não tinham seguros de saúde. Mas há hospitais, como Santa Maria ou Amadora Sintra, aqui na zona de Lisboa, em que a percentagem sobe aos 90%. Dos tais cidadãos estrangeiros que não têm seguro de saúde. Portanto, só 10% daqueles que acederam é que tinham seguro. Em Lisboa, neste caso, e no Amadora Sintra. Exatamente. Ou seja, isso depois, se ninguém paga, traduz-se em dívida. Tu ligaste para 15 das 39 ULS, e ULS são unidades locais de saúde, e 39 são as que temos em Portugal. Portanto, falaste com 15 ULS. A conclusão é que chegaste, Tiago, sobre a questão da dívida. Pois, este acesso irregular traduz-se de facto numa dívida cuja dimensão total nós ainda desconhecemos. Das 15 ULS que contactámos, como disseste, e foram 15 porque são as 15 que tiveram um maior impacto deste fenómeno no ano passado, apenas 5 responderam. Que foram Santa Maria, Almada Seixal, portanto o Hospital Garcia Dor tem Almada, também a ULS do Algarve, a de Coimbra e a do Litoral Alentejano. E nestas 5 soma-se uma dívida global de 1.200.000 euros, que diz respeito ao acesso de não residentes que não tinham seguros de saúde. E também o que percebemos é que, uma vez que as cobranças são residuais, porque a maior parte das situações não é cobrada às pessoas que acedem aos cuidados de saúde, nós podemos estar a falar, extrapolando para as tais 39 LDS, de uma dívida desde 2021 a rondar os 15 milhões de euros. Mas é uma extrapolação. É uma extrapolação, sim. Só em episódios de urgência com estas pessoas. E esse é outro ponto, ou seja, muitas das pessoas que chegam pela urgência, aliás, precisam de outros cuidados posteriores a esse, como o internamento, as cirurgias, as consultas de seguimento, o que pode ainda fazer elevar o valor da dívida. Portanto, o que a IGA estudou foi só o custo com os episódios de urgência e não com os outros custos que podem derivar a seguir. Ou seja, do tal cidadão coitado que falávamos há pouco que partiu uma perna, portanto, os custos depois do primeiro socorro, vou para as coisas assim, esses não estão calculados. Esses não são calculados, não. O que nós sabemos já agora é que a IGAS vai fazer, e isso já foi anunciado pelo Inspetor-Geral da Saúde, vai fazer uma nova auditoria onde aprofundará este tema e, portanto, para tentar perceber o impacto global deste fenómeno. Eu imagino que os gestores hospitalares, perante estes dados, tenham uma opinião. O que é que pensam os gestores hospitalares disto tudo?
Os gestores hospitalares, primeiro que tudo, estão preocupados com este fenómeno e com o crescimento deste fenómeno e defendem que é preciso começar a limitar o acesso destas pessoas ao SNS e dar às unidades locais de saúde, aos hospitais, instrumentos para garantir a cobrança dos cuidados de saúde que são prestados. A Associação dos Administradores Hospitalares considera que é preciso intervir para que o acesso crescente destas pessoas, dos não residentes, não coloque em causa a sustentabilidade do SNS. Ou seja, com os dados que temos, e sabemos que abusos há sempre, resta saber em que dimensão, qual é a dimensão desse abuso. Podemos dizer que há um abuso com os dados que temos, com aquilo que temos, de que temos conhecimento. Podemos dizer que há um abuso por parte de cidadãos estrangeiros do Serviço Nacional de Saúde em Portugal? Bem, eu diria que com os dados que temos não conseguimos para já fazer essa análise ainda. O que podemos dizer é que existe de facto um acesso crescente de cidadãos não residentes estrangeiros ao SNS e também podemos dizer que se vão acumulando os indícios de que existem redes informais que trazem a Portugal cidadãos propositadamente para beneficiarem do sistema de saúde português. Obrigado, Tiago. Obrigado, Ricardo. Tiago Queiro é jornalista da secção de Sociedade do Observador e acompanha a área da saúde. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.